Olá, pessoal, bem-vindos a mais um ChimaCast, né? Como prometido, semanalmente, então eu vou trazer conteúdos baseados nas perguntas que as pessoas deixam lá na caixinha do Instagram, Michele Ternos Terapeuta, tá? Meu Instagram, vou deixar aqui abaixo e depois. E hoje o tema é espiritualidade, né? Como eu falei no outro vídeo sobre regressão, é um dos temas que é um páreo bem afinadíssimo com regressão, tá? Por quê? Porque é um tabu ainda. Porque é aquele tipo de coisa que deixa pra lá, não vamos falar disso agora, né? Existe, não existe, coisa de místico, coisa de louco, coisa de bruxas. Então, gente, a espiritualidade está ligada e interferente na nossa vida muito mais do que se possa imaginar, tá? Às vezes as coisas não andam na vida, pode ser por interferência espiritual, sim. Às vezes você tem dores crônicas, dores que aparecem do nada, dores que não têm explicação, sintomas que não têm explicação, pode ser interferência espiritual? Sim. Às vezes você não dorme bem à noite, não tem aquela noite que relaxa, descansa, repousa. Pode ser interferência espiritual também. Tem algum limite de idade? Não, não tem limite de idade para ter uma interferência espiritual, tá? Um caso mais novo que eu peguei foi de 17 dias. É, uma criança de 17 dias que ainda não tinha conseguido dormir, aquele soninho sossegado, aquele soninho relaxante que todo bebê merece dormir, né? E quando foi pedido a apometria para essa criança, a primeira coisa que eu pensei foi que, bom, é algo dos pais, né? Porque isso geralmente acontece, tá, gente? Quando temos filhos, e existe alguém que quer nos atingir, eles vão usar quem? Os nossos filhos, tá? Quem é mãe sabe, quem é pai sabe que, né, mexeu com o filho, mexeu com a gente muito mais intenso ainda, né? A gente aguenta algumas dores, algumas coisas, mas quando a gente vê um filho da gente passando por algumas questões, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí a gente sente mesmo. Mas neste caso, não era uma obsessão direta, ou seja, era dele mesmo, tá? Encontraram ele já na barriga da mãe, esperaram nascer e aí começaram o processo já de obsessão. Claro que foi encaminhado, foi conduzido, foi auxiliado, todas aquelas pessoas que estavam lá presos naquele trauma. E aí sim, ele conseguiu dormir e ficou bem já a partir daquela noite que fez, que recebeu o atendimento da apometria à distância, tá, gente? Então é muito amplo esse assunto, é muito amplo mesmo, vai render muito mais do que um ChimaCast, tá? Porque é um assunto que realmente tem muito a ser falado e cada vez mais, para que tenhamos consciência dessa interferência na nossa vida e como se proteger, o que fazer, tá? O básico do princípio para a proteção é manter-se o mais elevado possível, o mais elevado possível, tá? Por quê? Porque quando a gente baixa a vibração, a gente fica na mesma sintonia do que esses seres que são chamados negativos, tá? E então, se nós estamos na mesma sintonia,
nós estamos automaticamente dizendo: estou aqui. Me enxerguem, me vejam, estou aqui, tá? Claro que tem o lado positivo de uma obsessão, por exemplo, que é o auxílio desses seres que estão presos nessa sintonia, nessa vibração e nessa dor toda, tá? Pensem assim em termos de evolução, tá? Nós evoluímos, tá? Encarnamos aqui, morremos, reencarnamos de novo, morremos, reencarnamos de novo. Enfim, tá? O número XY. Aqui nessa vida, por exemplo, aqui onde está a cuia, tá? Aqui eu fiz, fui bem ruinzinha, tá? Sei lá, eu piquei algumas pessoas lá, ou eu cortei umas cabeças, fiz alguma coisa assim que eu achava que era justo e certo, tá? Não vamos entrar agora nesse detalhe. Então, aqui, nessa vida aqui, ficaram as pessoas sem cabeça, vamos dizer assim, vamos usar esse exemplo, tá? Ficaram as pessoas sem cabeça, vibrando naquele ódio, naquela raiva, naquela tensão, naquela dor, tá? E eu, por algum motivo, claro, passei pelo umbral, óbvio, não tem como não passar fazendo uma atitude dessa, né? Só que lá eu consegui ter tomadas de consciência, me arrepender e solicitar o perdão e o auxílio. Quando o ser que está lá no umbral solicita o perdão e o auxílio, ele dá uma subidinha na vibração dele e assim ele consegue receber esse auxílio. Recebendo esse auxílio, ele sai do umbral, vai para o plano espiritual superior, ou o céu, se quiserem entender assim, e ali recebem orientações para então que possam seguir para as suas novas encarnações, né? E reparar de alguma forma aquilo ali, ou ao menos fazer diferente. Não fazer mais já é um progresso, tá, gente? Só que o ser evoluiu, passou por outras encarnações aqui e tal, evoluiu. Mas esses aqui ainda estão vibrando nessa sintonia, ainda estão vibrando nesse ódio, nessa dor, nessa tudo aquilo ali, tá? Aí eu tô aqui, isso aqui foi, sei lá, em 1700, tá? E eu tô aqui agora em 2022, aqui. E aí, de repente, eu começo a sentir uma dor no pescoço, uma coisa assim que me incomoda, uma dor forte, ela vai ficando cada vez mais forte. E às vezes parece que eu sinto uma angústia, uma coisa que me incomoda. Parece que eu quero fazer as coisas e as coisas não andam. Parece que tá tudo meio assim, sabe? Meio travado. Por quê? Porque em algum momento eu baixei o meu padrão e eles que estavam aqui me procurando para, provavelmente, vingança, tá, gente? Não é para dizer oi, tudo bem, tá? Estavam me procurando para vingança, me encontraram. Eu fiquei na mesma sintonia deles, na mesma vibração, tá? E aí o que acontece? Dificilmente a gente consegue sair sozinho depois que está num processo obsessivo, tá? Porque a tendência da gente é, se eu tô baixo, eu continuo baixo e às vezes eu baixo ainda mais, né? Ah, tá doendo meu pescoço, olha que saco. Se irrita, baixa mais ainda. A dor, baixa mais ainda, tá? Então, o principal, básico para sair desses processos é elevar, 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 elevar. E procurar lugares que possam te auxiliar na condução e no auxílio dessas pessoas lá, tá? Se não quer ir a um centro espírita, procura profissionais que façam apometria, que façam esse tipo de trabalho com condução das consciências que precisam ser conduzidas e auxiliadas, tá? Peçam então também auxílio dos seus mentores. Ah, eu não quero ir a nenhum centro espírita, não quero nada disso. Pelo menos se elevem, então,
e peçam auxílio dos mentores e da espiritualidade, tá? Porque também tem como você fazer esse ajuste, esse resgate, junto com os seus mentores, com a espiritualidade, né, da luz que a gente chama, você ir lá durante o seu sono e tentar ajudar aquelas pessoas e resgatar e fazer o processo que tem que fazer, tá? Provavelmente vai ser uma noite que você vai ter um pesadelo, né? É justamente por isso, porque está fazendo esse ajuste lá, tá, pessoal? Então não tenham medo também de falar de espiritualidade, de falar desse mundo extrafísico que está aqui entre nós, é apenas uma outra dimensão. É algo que a gente não vê físico aqui no nosso planeta, né? Tem planetas mais evoluídos que conseguem conversar nitidamente com os seres que já desencarnaram, né? Os entes queridos, como nós aqui estamos falando. Eu estou falando com vocês através de uma TV, de uma tela, alguns vão ver no celular. Da mesma forma acontece a comunicação. A única coisa que nos limita aqui é medo. A mesma coisa que dificulta o processo lá da regressão que eu falei no vídeo anterior, tá, gente? O medo atrapalha e quando se trata de espiritualidade, de casos de obsessão, além do medo atrapalhar, o medo alimenta eles, tá? Essa que é a questão principal. Na regressão, o medo só não deixa tu entrar, tá? Tá tudo bem, não entrei, não fui, tá tudo certo. Mas num caso de obsessão e de tu sentir as energias que estão à tua volta, o medo alimenta a energia densa deles. E aí tu acaba fazendo o quê? Dando mais poder para quem não deveria ter tanto poder assim, tá? Força, não é poder, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que o professor Hélio fala, tá? Força, o lado do bem tem, força, o lado do mal tem, tá? O lado da luz, o lado dos negativos, enfim, tá? Mas poder só um tem, que é Deus, que é o todo, que é quem criou e quem comanda e mantém, sustenta esse universo inteiro, que continua em expansão. Quando a gente fala essa frase que continua em expansão, a gente vê que o infinito é realmente infinito. Quando a gente se dá conta, né, do tamanho dessa palavra e do tamanho de Deus também. É incrível. Então, pessoal, oração. A oração eleva. A oração te tira rapidamente de um padrão baixo. A reclamação baixa. E como a gente gosta de reclamar, né? Se tem sol, a gente reclama porque tem sol. Se tá chovendo, a gente reclama porque tá chovendo. Olha só, sair, se molhar nessa chuva, nesse sol torrando. E assim a gente baixa o nosso padrão. Ah, eu tava brincando. Cai nessa não, tá? Tudo que a gente fala tem uma vibração. Tudo que a gente fala tem uma vibração. E às vezes a coisa que a gente fala brincando é o que sai espontâneo, é o que realmente tu queria falar, ou é o que tá aqui no teu inconsciente, tá? Então observe aquelas coisas que, ops, falei. Ah, tava brincando. O verbo cria. Então, muito cuidado com aquilo que você fala. Assim como tem que ter muito cuidado com o que você pensa e o que você sente, tá? Então, não sinta medo. E falando em sentir,
Ou melhor, em pensar. Pensei uma coisa, falei outra. Falando em pensar, vocês sabiam que nenhum pensamento é oculto ao plano espiritual? Então, olha só, vocês imaginem espíritos obsessores que estão pé da vida com vocês, em volta, assim, podendo ler os pensamentos. Bah, no mínimo tenso, né, gente? Porque muitas vezes a gente diz uma coisa, mas pensa outra. A gente olha para uma pessoa, ah, olha só que bonito teu óculos. E aí por dentro tá dizendo coisa ridícula. Tem isso, gente, tem, tem. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente já fez isso também na vida. Em alguma fase da vida a gente já fez isso. Estamos humanos, né? Aprendendo. Mas quando a gente aprende, tem que seguir, tem que fazer. Quando a gente já sabe o que é o certo e o que é melhor e o que nos evolui, tá? Então a transparência e a verdade é básico e fundamental quando tu está nesse processo de melhorar, se melhorar, tá? Porque senão a gente dá arma para quem não deveria ter. Então ali eles aproveitam tudo que tu tá pensando e usam contra você. Todos os teus medos usam contra você. Todos os seus traumas que estão vibrando ali contra você. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu peguei já em sessão de apometria exatamente isso. Seres que colocavam como se fosse uma tela mental dentro da tela mental da pessoa, tá? Vibrando e relembrando um trauma. Claro que só conseguiu pegar aquela imagem porque a pessoa pensou naquela imagem em algum momento, né? Então era como se deixasse um programinha automático ali para rodar aquela situação do trauma. De novo, eu digo, elevação. Sair desse padrão. Muitas vezes a gente fica preso lá no trauma, tá? Ah, aconteceu isso aqui. E a gente fica lá. Aconteceu isso aqui, aconteceu isso aqui, aconteceu isso aqui. E fica. Quantas vezes já discutiu com alguma pessoa e aí chegou em casa e ficou refazendo aquela discussão? Claro, com respostas melhores, né, gente? Porque agora dá para fazer o que quiser, tá dentro da mente da gente. Então aí dá a resposta melhor, fala isso, fala aquilo, tudo que não falou, né? Mas fala daí na hora, porque agora eu posso falar o que eu quero, aqui dentro da minha mente, e fica gastando energia aí, baixando o padrão. Baixa, 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 baixa. Baixou? Opa, festa tá feita. É agora que eu faço o que eu quiser. É agora que eu implanto algum chip. É agora que eu faço qualquer coisa que eu queira. É agora que eu puxo um dos sete corpos dele ou dela para o umbral, tá? É. Não precisa morrer, gente, para ir parar lá no umbral, não. Pode estar aqui, como eu estou agora, com o meu corpo físico e pelo menos mais seis, né? Porque se eu tiver lá no umbral também vai estar um corpo lá. Não vou estar com os sete corpos aqui. Os sete corpos astrais que nós temos. Pensem a nível de camada, tá? Sete camadas para dentro.
São os nossos corpos espirituais. Ou 7 camadas para fora. Como ficar melhor de você ilustrar aí na tua mente, tá? São 7 camadas, 7 cópias. Só que elas vão ficando cada vez mais sutis, cada vez mais a nível energia e não um corpo. Um deles é a cópia fiel do nosso corpo físico, né? E os outros vão ficando mais sutis, como luzes, como, né? Energia mesmo. Aí vocês imaginam, uma partezinha de vocês lá no umbral, uma partezinha lá, e as outras aqui vivendo a vida normal. E aí tu abaixa o padrão e o processo piora mais um pouco. Ao invés de tu elevar, 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 e pedir então para que esses teus mentores consigam te recolher de lá, não, a gente fica nesse processo, nesse looping, às vezes, mental, lá num trauma, lá num tapa que recebeu, lá no alguém que te falou tal coisa, lá. E assim a gente vai levando a vida, né? Não é vivendo, é levando. Porque muitas vezes o peso que leva aqui nas costas, nossa, é terrível. Leva quantos, às vezes, nas costas? 3, 4, 5 pendurados. Embora sejam espíritos, pesa. Pesa como se fosse uma pessoa inteira, assim. Aí as costas doem, os ombros doem, tudo dói às vezes. Porque não se elevou o suficiente. Porque não se elevou o suficiente. Porque está preocupado, às vezes, com picuinhas, com bobagens, com coisas que não agregam. E uma das coisas que não agregam, e que é a maior mania do ser humano, é falar desgraça. Ou coisa que contagia, né? Primeiro, se a gente vai ligar uma televisão na programação normal hoje, o normal é o quê? Morreu tantos lá em tal lugar, marido pica não sei o que, a esposa pica ou mata e bota no freezer, né, cara? Uma mais recente agora que tinha uma TV ligada e eu assisti, acabei vendo num lugar que eu estava, tá? E é assim, é esse padrão, é desse jeito que tá. Desgraça, 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 desgraça. Por quê? Para te manter nesse padrão. Acorda para a vida. Ah, mas eu preciso me manter informado. Eu preciso me manter informada, como eu já escutei. Precisa saber da desgraça. Por que não se informa das coisas boas, então? Vai se informar disso. Ah, mas aí a notícia boa não dá ibope. Eu já fiz esse teste. Teve uma época que eu postava no meu Instagram, acho que foi, que eu fiz esse teste, ou no Facebook, agora não me lembro. Eu colocava notícias positivas, as notícias boas. Alguém que tinha inventado tal coisa, um experimento que deu certo, campanhas que deram certo, pessoas que se salvavam. Notícia boa, gente. Não dava ibope. Não dava.
não dava ibope. O próprio título lá, de estar dizendo que aquilo ali era referente à notícia boa, a pessoa nem olhava. É? Pasmem. As pessoas não olham, porque olha ali, é notícia boa. Não tá no inconsciente coletivo falar de coisa boa. Tá no inconsciente coletivo o quê? Falar desgraça. Para numa parada de ônibus aí, com duas, três tiazinhas conversando. O tiozinho também, tanto faz, não precisa ser tiazinha. Primeiro, ou vão estar disputando quem que tá com a dor pior. Não, porque a minha dor é pior. Não, porque olha, tu tem isso, eu tenho isso, eu tenho mais isso. Eu tomo tantos remédios. Ah, não, mas eu tomo mais. Ou vão estar contando desgraça de terceiros. Pode ter certeza. Para em 5 minutos. Não precisa mais que isso. Às vezes até menos. Para vocês verem o nível que está o inconsciente coletivo. E quantas vezes a gente cai nessa? Quantas vezes a gente cai nessa bobagem? De entrar nesse inconsciente coletivo, de baixar o nosso padrão e de entrar nessa vibe, de falar desgraça de volta, de escutar a desgraça e aceitar. Ai, olha só, é mesmo. Ai, tá tudo ruim, né? E vai piorar. Vai piorar. Se tu compra uma frase dessa, vai piorar. Se atentem, gente. Algo que vocês estão escutando, falando, vendo, ouvindo e comprando como verdade. O que é pior, comprando como verdade. Existe tanta coisa por trás, tantos interesses por trás, para manter todo mundo massivamente aqui, ó, nesse padrão negativo e baixo. Porque quem pensa e quem se eleva não cai em muita historinha que tentam te empurrar a goela abaixo. Não cai. Analisa, olha de fora e enxerga. Isso não é bem assim. Mas tem que estar fora daqui. Fora dessa caixa aqui. Tem que olhar além. E não precisa ser muito elevado, não, tá, gente? É só sair dessa caixinha aqui e começar a olhar de fora. E começar a pensar com a sua cabeça. Será que isso é assim mesmo? Será que comecem a questionar? Comecem a questionar mais. Não recebam tudo pronto, vomitado em cima de vocês, para que vocês aceitem. Nem questiona, tá? Entendi, é assim mesmo. E vai piorar. Porque senão fica no mesmo padrão de obsessores. Fica no mesmo padrão dos negativos. Fica no mesmo padrão da galerinha do umbral. E aí não anda as coisas. Aí quando tu tem que dormir uma noite de sono para descansar realmente, nem deixam tu dormir às vezes. Quantas vezes eu ouço reclamação, nossa, dormi mal pra caramba.
Fez uma oração antes de dormir? Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. E aí, quando deita a cabeça no travesseiro lá, começa a pensar um monte de bobagem, um monte de desgraça, um monte de coisa ruim. E aí começa a xingar um, xingar o outro, que eu vou ter que trabalhar amanhã naquela porcaria de empresa, porque eu vou ter que fazer tal coisa amanhã, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E aí a cabeça fica. Milhões de pensamentos. Primeiro que já demora a dormir aí, né? E com a cabeça assim, demora totalmente entender que agora é hora de dormir. Ou se não, deixa a televisão ligada no quarto, né? Deixa baixinho e ali vai passando. Várias e várias desgraças também. Sem contar outras coisinhas por trás, que é os mensagenzinha, aquela subliminar, que tá por trás, assim, bem baixinho, que só o teu inconsciente escuta. Também tem. Mas, né? Não, isso é coisa que não se fala. Isso não existe. Ah, isso não existe, é. Tá certo, isso não existe. Povo, acorda para a vida, para tudo isso que existe além desse material aqui. Se a gente botar um negócio que aumenta aqui, eu nem sei o nome, botar algo que aumenta aqui, a gente vai entrando nessa matéria. Ó, dá até um barulhinho. Até a gente chegar na onda dela, na energia dela. E perceber que até a cuia tem a sua parte energética, que não é só dessa terceira dimensão aqui que somos. Ah, não, mas essas coisas não existem. Acredito na ciência, né? Só a ciência que existe, só a matéria que existe. Beleza. Como é que tu explica? Você falando num aparelho com uma pessoa que está em movimento do outro lado do planeta. A pessoa está lá dentro do carro dirigindo e está falando com ela. Não passa na sua cabeça que tem que ter algo a mais por trás? Ou a tecnologia é o quê? Sei lá. Não quero nem pensar muito nisso, desde que funcione, né? É, pensar cansa às vezes, né? Pensar às vezes cansa. Deixa eu fazer outra coisa aí, me divertir um pouco. A famosa política do pão e circo, para nos manter presos. Mas a pior prisão que a gente cria é a mental, com a gente mesmo. A outra prisão pior que a gente cria é baixando o padrão e dando poder para o obsessor, dando poder para quem não gosta de ti, dando poder para aquele que mandou fazer um servicinho lá que não vai com a tua cara, dando poder para aquele que fez um servicinho para separar tu e o marido, tu e a esposa. Existe, existe. Agora, não venha botar culpa em macumba do teu mau humor, da tua falta de compreensão com o próximo, da tua falta de fazer o que tem que ser feito. Nem tudo é isso. E eu gosto sempre de reforçar. Nem tudo é espiritual.
Às vezes é físico, sim. Como aquele exemplo, meu pé tá doendo porque eu andei de salto. Sim, teu pé tá doendo porque tu andou de salto o dia inteiro. Vai doer. As coisas não andam porque, não sei, deve ter alguma coisa para mim. Mas tu tá fazendo o que tem que ser feito, criatura. Quando tu chega no teu trabalho, tu faz o teu melhor. Quando tu chega na escola, tu faz o teu melhor. Na faculdade, tu faz o teu melhor. Em todo ambiente que tu esteja, tu faz o teu melhor. Em casa. Aí, às vezes, trabalhou o dia inteiro, chega em casa com uma cara de, pra não falar um palavrão. Mas eu tô cansado. Mas eu tô cansada, né? Então, aí vocês têm que me aturar, assim, porque eu tô cansada. Tô cansada. E aí o relacionamento começa a desandar. E ninguém aguenta, né? Pé no saco o tempo todo. Não, aí fizeram alguma coisa pra mim. Olha só, olha como é que tá. Não tem paciência com filho, não tem paciência com filha, não tem paciência com o animalzinho. Mas tem que entender que aí sempre tem um a mais, né? Mas tudo justifica. Nem sempre é, gente. Nem sempre é. Às vezes é só a falta de você fazer o que tem que fazer e se elevar e viver a vida com alegria o tempo todo. O tempo todo. Se Deus é alegria o tempo todo, por que que você não pode ser? E eu também. Tá, a gente tá um ano aqui, beleza? A gente tá aprendendo. Então eu baixei um pouco. Eu não tô alegre agora. Agora eu tô pé da vida. Me falaram uma bobagem lá, eu tô nos cascos. Beleza? Observa aquilo que você está sentindo, trabalha esse sentimento em você e sai desse lugar que não é teu. Sai desse lugar que não é teu. Escolha onde você quer ficar. Aqui embaixo ou lá na cobertura? Uma vista melhor, lá na piscina, jardinzinho. Escolha. Tudo parte da nossa escolha, gente. E a escolha também. Eu deixo um obsessor me dominar ou eu faço o que eu tenho que fazer? Eu deixo a macumba lá do João, da Maria, do sei lá eu quem, me dominar, ou eu faço o que eu tenho que fazer e paro de culpar quem quer que seja, qual circunstância esteja. É um assunto que rende, né? Não sei nem quanto tempo estou falando aqui, mas rende. Então, pessoal, a espiritualidade vai muito além. Começa com a tua reforma íntima, com tu olhar para ti, o que tem que mudar em ti, no teu relacionamento, na tua família, no teu trabalho, como tu é com as pessoas. Porque não adianta na frente você sorrir, lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, e atrás você fica, olha só, tu viu que coisa ridícula ali? Pô, tu viu? Olha só o que ela fez. Gente, isso é falsidade. E a falsidade alimenta quem? Os negativos. Os negativos. Seja transparente, seja real,
Seja verdadeiro e seja verdadeira. Tá, hoje eu não tô muito bem. Hoje realmente eu não tô muito bem. Me incomodei bastante no meu trabalho. Então eu vou chegar em casa e vou olhar para minha família e dizer, gente, hoje realmente eu não estou bem. Eu preciso ficar só. Me deixe lá num quarto, me deixe no escritório, me deixem, sei lá, só me deixe. Porque eu não quero descontar em vocês algo que não é de vocês. Eu preciso limpar isso em mim. Ah, mas às vezes chega em casa e um se atira no sofá, o outro vai fazer tudo sozinho, sozinha. E tanto faz, tá, gente? Tem mulher que se atira no sofá também e o homem vai fazer as coisas. Não entrem nessa vibe de feminismo e machismo aí, não. Tô falando num todo. Assim como tem homem que também chega e deita no sofá e a mulher vai fazer tudo. Vai cuidar das crianças, vai fazer, ajudar os temas, vai fazer a janta, vai. Ah, mas eu tô cansado. Ah, mas eu tô cansada. E aí, outras vezes, se vai ajudar com um beiço desse tamanho. Que aí já é a criança agindo, né? A criança da pessoa tomando conta. Energia, gente, não tem como manipular, mentir. Manipular, sim, tem quem manipula a energia, tá? Mas não tem como tu dizer eu tô bem se a tua energia que está saindo de ti não está dizendo isso. E a energia se forma com o que tu pensa, com o que tu sente e com o que tu fala. Então não adianta olhar para a pessoa e dizer, tá, eu vou secar essa louça aqui. E aí por dentro tá filha da mãe. Eu queria estar deitado lá, eu queria estar deitada lá. Que saco fazer isso. Já baixou. Já baixou e já baixou a vibração de todo o ambiente. E aí, se tu tem criança na tua família, e se tu tem animais na tua família, quem vai sentir é eles, que são os mais sensíveis do campo. Alegria, gente. Alegria. Custa sentir alegria. Geralmente a gente tem esse sentimento de alegria, ou melhor, a gente entende esse sentimento de alegria quando a gente não pode mais fazer algo, ou quando a gente não tem mais aquela pessoa, aquela situação. Ai, nossa, minha infância era tão. Nossa, quando eu casei. Nossa, época da escola. E aí, quando eu tava na escola, porcaria desse trabalho que tem que entregar amanhã, porcaria desse desenho que tem que fazer, que a professora tinha que inventar isso. Pra que que eu vou fazer essa conta aqui? Não serve pra nada. Não vou usar. Mas depois que passa, a escola. Aí as coisas passam a ser boas. Depois que passou. Podia ser mais leve, podia. Se tu tivesse te elevado e feito as coisas com alegria. Quando tu tá lá, num leito de morte, ou mal, no hospital, aí tu fica pensando, nossa, como eu queria fazer tal coisa agora. E aí tu volta lá, quando tu chegava em casa, que tinha que fazer a comida, que tinha as crianças.
Nossa, tinha as crianças, né? É. Só que quando tava lá, meu Deus, o que que eu vou fazer, filho? Ó, essas crianças só incomodam, só fazem arte, só fazem isso, fazem aquilo. Olha esse griteiro dentro de casa, esse barulho. E aí, depois que passou, tu fica até querendo e procurando. Onde tá aquele barulho que era tão bom? Passou. Aí tu percebe que era bom. Na verdade, esse tema hoje, espiritualidade, foi um pouco mais amplo, né? Eu acho que ele foi mais para espiritualidade e inteligência emocional. Mas tá tudo certo. Era o que eu precisava falar hoje. Não sei quanto tempo eu tô falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o tempo. Não, não consegui ver o tempo. Mas eu acho que para hoje ficou um vídeo muito bom. Se eu entrar em outras questões, eu acho que eu vou misturar muito. Como eu falei, semanalmente eu vou trazendo esses bate-papos, essas conversas, essas vivências. Provavelmente na semana que vem eu vou falar sobre mediunidade e sobre como eu descobri e aflorei a minha mediunidade, que é um tema também muito importante dentro da espiritualidade, de tantos que englobam, né? Espero que tenham gostado. Se quiserem deixar comentários aqui embaixo, perguntas, eu vou respondendo. Pode deixar também lá na caixinha do Instagram, que eu deixo semanalmente a caixinha para o ChimaCast e para outras perguntas que vocês tenham também, tá? É importante essa interação para que eu consiga entender quais são as suas dúvidas, o que que você gosta de escutar aqui ou em outras redes sociais minhas, para que a gente vá crescendo junto. Eu estou nessa caminhada há um bom tempo de estudo, de busca interna, então eu tenho muito a agregar para quem queira, né? A respeito desse assunto e de outros assuntos também, que eu vou trazendo aqui, das terapias, das minhas vivências. Então, espero de novo que tenham gostado. Se for sentindo o coração que alguém precisa essa mensagem, encaminha, curte, compartilha, faça um movimento porque é importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas, para que a gente comece uma comunidade de pessoas mais saudáveis, como eu disse, de pessoas que pensem por si próprios e não aceitem as coisas prontas. Não aceitem nem tudo o que eu digo aqui pronto. Questionem também. E nesse questionamento vocês vão atrás. E quando vocês vão atrás, vocês vão descobrir, isso existe mesmo. O que essa louca falou um dia lá, existe. Muitas vezes eu também escutava as coisas e, não, isso aí é muita viagem. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, acontecendo, acontecendo, me mostrando. E hoje eu estou aqui, a tagarelar com você, no ChimaCast. Beijo, pessoal. Uma boa semana para todo mundo, tá? Não esqueçam, quem tiver dúvidas pode deixar aqui abaixo ou pode deixar lá na caixinha da semana também. Uma abençoada semana a todos. Gratidão por quem esteve até agora no vídeo.
Fiquem com Deus e não esqueçam do meu lema: a tendência é só melhorar.